Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre interação gênica. Então, segue o fio. Muitos genes, eles interagem com outros genes para formar certas características. Isso não acontece, por exemplo, na segunda lei de Mendel. Veja, na segunda lei de Mendel, primeiramente, tu tem que lembrar que é lei da segregação independente, ou seja, os genes que estão sendo avaliados, eles se encontram em cromossomos diferentes. Vamos supor que aqui seja o cromossomo 4 e aqui seja o 8. Então, veja, uma característica está no 4 e a outra está no 8. Então, veja o seguinte. O cromossomo 4, em um dos seus genes, ele define a cor da ervilha, isso na segunda lei de Mendel. Se a ervilha é azão-azão ou azão-azinho, ela vai ser amarela. Agora, se a ervilha é azinho-azinho, ela vai ser verde. Então, vejam que esse gene influencia somente uma característica. Já o gene 8, o gene no cromossomo 8, ele está influenciando outra característica. Se o indivíduo, por exemplo, é besão-besão, ele vai ser semente lisa. Se ele é bezinho-bezinho, semente rugosa. Então, na segunda lei, nós temos dois genes, o gene A, por exemplo, e o gene B, que se encontram em cromossomos diferentes, onde cada um define uma única característica. E se formos fazer o cruzamento entre heterozigotos, vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 serão amarelos e liso, que é o fenótipo dominante. 3 serão amarelo e rugoso. 3 serão verde e liso. E somente um será verde e rugoso. Proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Isso é segunda lei de Mendel. Mas, muitas vezes, esses genes eles podem interagir entre si. E aí nós temos a interação gênica. Por exemplo, o Bzão interagindo com o gene B aqui, interagindo com o A, ou o A interagindo com o B. Quando isso acontece, quando é interação gênica, num cruzamento de heterozigotos, ele não vai seguir a proporção mendeliana. Ou seja, a interação gênica é uma variação da segunda lei de Mendel. Então, um tipo de interação gênica é a interação complementar. Como seria a interação complementar? Primeiramente, estamos trabalhando dois genes, por isso é de hibridismo. Mesma coisa que fizemos anteriormente na segunda lei de Mendel. Dois genes. Então, até aí, tudo igual. Os dois genes estão em cromossomos diferentes. Ó. Esse aqui está no cromossomo 4 e esse aqui está no cromossomo 8. Até agora, tudo igual com a segunda lei de Mendel. Então, onde é que está a diferença? É que, nesse caso, os dois genes, tanto o gene A quanto o B, eles interferem na mesma característica. Entendem? Lá, o gene A interferia na característica cor da semente e o gene B na característica aspecto da semente. Na interação complementar, não. O gene A e o gene B, eles interferem na mesma característica, por isso que é interação gênica. Porque esse gene aqui, ó, interage com esse aqui para gerar, então, o fenótipo. Por isso que é interação gênica. Então, vamos ver aqui um exemplo comum de interação gênica, que é a cobra do milharal.
Essa cobra, ela tem a pele, a sua pele, em 4 cores distintas. Pode ser preta, pode ser laranja, pode ser preta com laranja e pode ser albino. Então, primeiramente, quem influencia na cor preta, vamos colocar aqui, é o gene 4. Esse aqui, ó, certo? Vamos fazer essa suposição. Então, um gene que está no cromossomo 4 influencia na cor preta. O preto, ele é dominante. Então, veja, se o indivíduo for azão, traço, no caso, azão ou azão-azinho, ele vai ter a cor preta. Se o indivíduo é azinho, ele não vai ter a cor preta. Primeiramente é isso. Nós temos outro gene que também influencia na cor da pele das cobras, que é o bezão. Se o indivíduo é bezão, traço, ele vai ser laranja. Se o indivíduo é bezinho, ele não vai ter a cor laranja. Então, a partir disso, nós conseguimos aqui elucidar e observar as características nos cruzamentos. Vamos lá. Primeiramente, indivíduos que são azão, traço, bezinho serão que cor? Pretos. Por que preto? Porque, ó, se é azão, traço, manifesta a cor preta. Se é bezinho, não manifesta a cor laranja. Então, esse aqui vai ser preto. Indivíduos que são azinho, bezão, traço, eles vão ser laranjas. Por quê? Porque, ó, não manifesta a cor preta, azinho, e ele é bezão, traço, então manifesta a cor laranja. Indivíduos que são azão, traço, bezão, traço, terão tanto a cor preta quanto a cor laranja. Porque esse aqui, ó, produz o pigmento preto e esse aqui produz o pigmento laranja. Então, ele vai ser preto com laranja, que nós chamamos de selvagem. E, por fim, o indivíduo albino, que nem vai ter pigmento preto e nem vai ter pigmento laranja. Então, vamos lá. Qual a diferença disso para a segunda lei de Mendel? É que isso aqui, nós estamos trabalhando 2 genes diferentes na mesma característica. Segundo a lei de Mendel, 2 genes diferentes, cada um em uma característica diferente. Eu espero que esteja bem claro essa ideia. A interação complementar, além de ter muitas coisas parecidas com a segunda lei, ela é um dos poucos tipos de interação gênica que mantém a mesma proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Vocês vão ver em breve, na epistasia, que essa proporção não se mantém, mas na interação complementar se mantém. Ou seja, num cruzamento entre um indivíduo heterozigoto, que vai ser que cor? Com certeza vai ser selvagem. Azão-azinho, bezão-bezinho, porque ele vai manifestar o azão, que é preto, e o bezão, que é laranja, cruzado com azão-azinho, bezão-bezinho. Vai ter a proporção de 9 para 3, para 3, para 1, repetindo a proporção observada na segunda lei de Mendel. Pois então, vamos para ela. Se nós cruzarmos, como eu mostrei anteriormente em outros vídeos, de segunda lei de Mendel, um indivíduo azão-azinho, bezão-bezinho com um azão-azinho, bezão-bezinho, nós teremos o seguinte quadro. Então, vamos ver aqui quantas são pretas com laranja, certo? Quantas são pretas, quantas são laranjas e quantas são albinas. Eu vou escolher aqui cores. Vamos começar com a cor verde. Então, quantas serão selvagens? Para ser selvagem, tem que ser azão, traço, bezão, traço. Por exemplo, ó, azão, traço, bezão, traço. Quer dizer o quê? Que independe do segundo. Então, esse aqui, por exemplo, ó, é azão, traço, bezão, traço. Então, verde.
Azão, traço, Bzão, traço. Ok. Mesma coisa aqui. Tem azão e tem Bzão? Tem. Tem azão e tem Bzão? Tem. Tem azão e tem Bzão? Tem. Tem azão e tem Bzão, com certeza. Tem azão e tem Bzão, sim. E por fim, tem azão e Bzão. Então, quantos aí tem azão e Bzão? 9, ou seja, 9 serão selvagens. 9. Vamos agora ver quantos serão pretos. Então, os que são pretos, vou colocar aqui em azul, eles são azão, traço, Bzinho, Bzinho. Eles têm azão e tem Bzinho, Bzinho. Esse aqui, ó, tem azão e tem Bzinho, Bzinho. Esse aqui tem azão e tem Bzinho, Bzinho. Esse aqui tem azão e tem Bzinho, Bzinho. Então, quantos são deles? 3. A pergunta é, quantos serão laranjas? Vamos lá para o laranja. Então, laranja, ó, tem azinho, azinho, Bzão, traço. Então, ó, azinho, azinho, Bzão, traço, 1. Azinho, azinho, Bzão, traço, 2. Azinho, azinho, Bzão, traço, 3. Então, 3 laranjas. E, por fim, quantos serão albinos? Nesse caso, vamos ver que nós vamos ter 1, que é albino, que é azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, 9 para 3, para 3, para 1. Então, veja que no caso da interação complementar, nesse caso, se repete a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, variando apenas porque na segunda lei de Mendel trabalhamos duas características. E na interação complementar, nós trabalhamos, 2 genes trabalham a mesma característica. Então, vamos lá para uma questãozinha besta, só para equilibrar o pH. Ó, na cobra do milharal, os alelos azão, azinho, Bzão, Bzinho regulam a coloração da pele. Então, veja, os 2 genes diferentes regulam a mesma coisa. O pigmento preto é denominante, determinado pelo alelo dominante azão, enquanto o seu recessivo não produz. Ou seja, quem é preto é azão, traço. Vai ser, claro, preto. Azinho, azinho não produz pigmento. Da mesma forma, nós temos o pigmento laranja. O pigmento laranja é determinado pelo Bzão. Então, Bzão, traço, vai ser laranja. E Bzinho, Bzinho não produz o pigmento laranja. Então, a cobra selvagem, que é azão, azinho, Bzão, Bzinho, ela produz os 2 pigmentos. A preta só produz pigmento preto e a laranja só produz pigmento laranja. E a albina não produz nenhum pigmento. Do cruzamento de um macho preto. Então, se o macho é preto, vamos lá. Se ele é preto, eu vou colocar aqui uma cor que não confunda vocês. Se o macho é preto, veja, ele é azão, traço, Bzinho, Bzinho. Quer dizer o quê? Que ele produz o pigmento preto, mas não produz o laranja. Então, um macho preto cruzado com a fêmea selvagem, então a fêmea é azão, traço, Bzão, traço. Porque ela produz tanto pigmento preto quanto laranja. Com a fêmea selvagem, obteve filhotes laranjas e pretos. Ou seja, ele teve indivíduos laranjas. Para ser laranja tem que ser azinho,
Azinho, Bzão, traço. Por que que tem que ser Azinho, Azinho? Porque se ele for Azão, ele não vai ser laranja. Ele vai ser ou preto ou selvagem, mas aqui diz que ele é laranja. Então, se teve filho laranja, quer dizer o quê? Que essa cobra, que esse macho mandou um azinho e essa fêmea mandou também um azinho. E também teve filhotes pretos. Para ser preto, tem que ser azão, traço, bezinho, bezinho. Então, se é preto, quer dizer o quê? Que um bezinho veio do pai e o outro bezinho veio da mãe. Então, ele te falou isso somente para tu descobrir qual o genótipo dos pais. Então, agora que descobrimos, vamos apagar aqui o nosso quadro e tentar responder essa questão que foi de uma prova do ano passado. Então, do cruzamento de um macho preto com a fêmea, certo? Caso ocorra um novo cruzamento do casal, qual a chance de ter filhotes pretos totalmente homozigotos? Então, ele quer um preto totalmente homozigoto. Vamos lá. Primeiro, vamos cruzar azão, azinho com azão, azinho. Vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, pergunto a vocês, daqui, quantos são pretos e homozigotos? Vamos lá. Esse aqui é preto? Não, esse aqui não produz preto, então já não está no que a gente quer. Esse aqui é preto? É, mas é preto heterozigoto. E ele fala totalmente homozigoto. Esse aqui, ó, não cabe. Esse aqui é preto? É, mas é heterozigoto, então também não cabe. Então, qual a chance de ser preto e homozigoto para o gene azão? É 1/4. Agora vamos para o outro. Lembrando que ele quer que seja preto. Vamos lá, então. Cruzar bezinho, bezinho com bezão, bezinho. Vai dar o quê? Vai dar bezão, bezinho e vai dar bezinho, bezinho. Então, vamos lá. Se ele for isso aqui, bezão, bezinho, ele vai produzir a cor laranja. Então, ele não vai ser preto, vai ser selvagem, por exemplo. Não é o que a gente quer. E se for bezinho, bezinho, não produz laranja, que é o que a gente quer. Então, qual a chance de ser bezinho, bezinho? 1/2. Então, para ser preta, homozigota, é 1/4. Ele tem que ser azão, azão e bezinho, bezinho. Ou seja, 1/4 vezes 1/2. Com resposta simples de 1/8. Então, querido aluno, querida aluna, eu espero que você tenha gostado dessa aula e dessas questões e nos vemos em breve numa próxima.